Fala galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha com Magalhães, para falar dos times do futebol brasileiro e dos campeonatos que estão em curso. Reta final. 2 times já foram rebaixados, irão jogar a Série B em 2025. O Atlético Goianiense, já há algum tempo, e o Cuiabá, nesta última rodada, decretou seu rebaixamento. Já sabemos os 4 times que estarão em 2025: Santos, Mirassol, Sport e Ceará. Então 2 vagas já foram ocupadas. Santos e Mirassol já ocuparam as vagas de Atlético Goianiense e Cuiabá. Faltam 2, que nesse momento está sendo ocupado por Bragantino e Criciúma. Mas será que serão esses 2? O Fluminense está um pouquinho acima, o Atlético Paranaense também. Então, o papo agora é: faltando 3 rodadas para o término do Brasileirão, tendo um time que está nessa briga, faltando 2 jogos, porque o Juventude já jogou contra o Atlético Mineiro, né, pela 36ª rodada, né, e ganhou o Atlético Mineiro, ou seja, para ele só falta 2, a 37ª e a 38ª. O seu time está brigando contra o rebaixamento? Se o seu time está brigando, qual a sua visão? Então, cada um tem um ponto de vista, todos os times, uns reclamando, outros com esperança maior, outros com esperança menor, alguns já chutaram o balde. Mas aqui, o canal Resenha com Magalhães, que não é um canal de clube, é um canal de futebol em geral, eu vou dar o meu palpite aqui, dentro de algumas lógicas minhas, tá? De quem eu acho que vai brigar até o final contra o rebaixamento. Na próxima rodada, obviamente, na rodada número 36, poderemos ter times que já vão sair dessa luta, já vão sair dessa angústia, né? Mas eu acredito que a definição mesmo dos 2 outros rebaixados vai acontecer na última rodada. E aí eu tenho aqui um ponto de vista que eu vou colocar aqui em relação a alguns dados, né, que a gente tem. Eu vou fazer uma avaliação. Eu já vou dizendo de cara para você, meu amigo que acompanha aqui o canal Resenha com Magalhães, na minha opinião, do 11º para baixo, todo mundo corre risco de rebaixamento. Porém, eu fazendo a minha análise, você vai ver que eu vou excluindo alguns times. Não por mérito desses times, mas muito mais pela incapacidade de outros. E hoje, quem é o 11º colocado? Hoje é o Vasco. Tá? Hoje é o Vasco, que é o 11º. O 18º é o Bragantino. Então, do Bragantino ao Vasco, todos lutam contra essas 2 vagas. E a gente vai falar sobre isso nesse momento. Então eu peço a você, meu amigo torcedor brasileiro que acompanha o canal Resenha com Magalhães, eu peço que você curta, compartilhe, inscreva-se no canal, dê o seu like, ative a notificação, coloque os seus comentários, entre no nosso WhatsApp, que está aqui embaixo na descrição do canal, você vai lá no seu nome,
o time que você torce, que eu coloco você no grupo do seu time. Só para lembrar, é para falar de futebol, não é para falar de política e nem de religião. E se você quiser ajudar o canal a crescer, você pode dar através do Pix, que é o número do nosso WhatsApp, você pode dar através do Superchat, quando estiver fazendo lives, e você pode dar através do clube de membro do canal Resenha com Magrela aqui embaixo de azul. E agora você pode ajudar através do Valeu, que é esse coração que o frango está do lado de compartilhar. Mais uma coisa, não deixe de se inscrever no canal, porque mais da metade da galera que acompanha o canal não é inscrito, então dá essa moral pro canal, inscreva-se no canal. Então vamos lá, galera. Bom, quem são os times, na minha opinião, que lutam contra o rebaixamento? Do Vasco para baixo, do 11º para baixo. E vamos ser sinceros, o Campeonato Brasileiro de 2024 Série A passou boa parte desse campeonato, mais da metade desse campeonato. A segunda parte da tabela estava sempre brigando contra o rebaixamento. A segunda parte da tabela. A tabela é dividida em duas, vai do primeiro ao 10º, e a segunda parte do 11º ao último. Do 11º ao último, quase o campeonato inteiro ficaram brigando contra o rebaixamento. E chegam à reta final brigando contra o rebaixamento. Então vamos lá. Nós temos o Vasco com 43 pontos. Temos o Vitória com 42. Temos o Juventude com 42. Temos o Grêmio com 41, o Atlético Paranaense com 41, o Fluminense com 39, o Criciúma com 38 e o Bragantino com 37. Hoje, quem são os times que mais perigam ser rebaixados? Bragantino, Criciúma e Fluminense. Tem aquele corte, né? 45. Bom, pela minha análise que eu estou fazendo aqui, vai ter time sendo se safando com 43 ou até 42 pontos, na minha opinião. Na minha opinião, vai ter times com 43, 42 pontos que não vão cair. Que podem não cair. Isso, eu estou levando em consideração a incapacidade de alguns times que estão nessa briga. Vamos lá. O Vasco da Gama tem 43 pontos. O Vasco da Gama, nos últimos 5 jogos, perdeu 4. Sorte do Vasco é que o Vasco conseguiu dar uma arrancada durante um período que ele conseguiu fazer pontos que ninguém esperava. E até um determinado momento falaram em Vasco em pré-Libertadores. Viajaram, né? O Vasco não tem time para isso. Só que aí caiu na real. Se o Vasco não está com 43 pontos, o Vasco seria candidatíssimo ao rebaixamento. Então vamos lá. O Vasco em 5 jogos fez 3 pontos. O Vitória em 5 jogos fez 10 pontos. O Juventude nos últimos 5 jogos fez 8 pontos, contando que o Juventude tem um jogo a mais. O Grêmio, nos últimos 5 jogos, fez 6 pontos. O Atlético Paranaense, nos últimos 5 jogos, fez 7 pontos. O Fluminense, nos últimos 5 jogos, fez 3. O Criciúma, nos últimos 5 jogos, fez 2. E o Bragantino, nos últimos 5 jogos, fez 3. Ou seja, os times que estão brigando contra o rebaixamento, o melhor time disparado é o Vitória, que está com 42 pontos. Aí vamos lá. Vasco da Gama. Os últimos 3 jogos do Vasco da Gama. O Vasco da Gama tem o Atlético Goianiense em casa, já rebaixado. O Vasco da Gama tem o Atlético Mineiro logo após a disputa da final da Libertadores. E decide fora de casa contra o Cuiabá. Ou seja, o Vasco da Gama tem 2 times rebaixados e um time que vai estar de ressaca. De qualquer maneira, ganhando ou perdendo a Libertadores, o Atlético Mineiro vai estar de ressaca. A incompetência do Vasco tem que ser uma coisa muito grande. A incompetência do Vasco tem que ser um absurdo para o Vasco ser rebaixado. O Vasco vai ter que ter uma incompetência muito grande para ser rebaixado. Mas mesmo assim,
mesmo com essa incompetência que o Vasco pode ter, eu vou tirar o Vasco da Gama do perigo de rebaixamento. Por quê? Porque o Vasco com 43 pontos, hoje o Vasco está a 5 pontos do Criciúma, tá? Faltando 9 pontos. Porém, meus amigos torcedores, apesar de toda a incompetência do Vasco, o Bragantino está sendo incompetente, que não ganha de ninguém. O Criciúma está sendo incompetente, que não ganha de ninguém. O Fluminense está sendo incompetente, que não ganha de ninguém. Então, levando em consideração a incompetência do Vasco, mas levando em consideração a incompetência dos outros três, Fluminense, Criciúma e Bragantino, que estão a 4, 5 pontos atrás do Vasco da Gama, eu sou obrigado a tirar o Vasco da Gama dessa briga. Porque, na minha opinião, mesmo que o Vasco não marque mais ponto nenhum, perca os últimos 3 jogos, eu não acredito que o Fluminense, Criciúma e Bragantino, ou 2 desses, consigam ganhar os 3 jogos. Não acredito. Ah, mas pode ganhar 2. Pode. Mas, na minha opinião, você pegando aí os fatos, o Fluminense nos últimos 5 jogos não ganhou nenhuma. O Criciúma nos últimos 5 jogos não ganhou nenhuma. O Bragantino nos últimos 5 jogos não ganhou nenhuma. Pode acontecer desses times conseguirem cada um 3 vitórias. E aí o Bragantino chegar a 46, o Criciúma chegar a 47, o Fluminense chegar a 48. Pode. Vai ter que acontecer uma virada muito grande. Vai ter que ter um acontecimento, um diferencial, uma coisa muito especial. Vontade todos eles estão. O Bragantino está, Criciúma está, o Fluminense está. Mas só na vontade não está resolvendo. Então, amigo torcedor, eu já tiro o Vasco. Eu não acredito que o Vasco caia com 43 pontos. Não pela competência do Vasco, mas pela incompetência do Vasco. E também pelo fato do Vasco pegar 2 times já rebaixados, que podem dificultar, mas, sinceramente, eu posso até acreditar que o Vasco não ganhe nenhum jogo. Mas eu acredito que o Vasco possa conseguir empatar pelo menos os 2 jogos que tem contra os 2 rebaixados. E aí, o Vasco da Gama chega a 45 pontos. Então, eu já tiro o Vasco dessa briga. Vamos lá pro Vitória. O Vitória está com 42 pontos. O Vitória, dos que estão brigando contra o rebaixamento, é o melhor disparado. É o melhor disparado. O Vitória tem Fortaleza em casa, o Grêmio, confronto direto, em casa, Flamengo fora de casa. Amigo do torcedor do Vitória, acredito eu, esse último jogo, Flamengo e Vitória, o Vitória já vai estar livre de qualquer perigo de rebaixamento. E eu vou pelo mesmo caminho que eu falei do Vasco. O Vitória está sendo muito competente. E os times que estão atrás, muito incompetentes. Só que o Vitória tem que agora pensar no detalhe. Mesmo jogando em casa, 1 ponto pode significar 3. 1 ponto pode significar 3. Tem um jogo dificílimo em casa contra o Fortaleza, que está brigando na parte de cima da tabela. O empate não é ruim. Joga em casa contra o Grêmio, que está atrás na tabela. O empate também não é ruim. Já chegou a 44 pontos. 44 pontos é impossível de cair. Se eu estou dizendo que o Vasco 43, nas minhas contas, não cai, com 44, o Vitória também não cai. Eu não vou tirar o Vitória ainda dessa briga, porque eu acho que se o Vitória tivesse 43 pontos igual ao Vasco, eu já tinha tirado o Vitória. Porém, eu acho quase que impossível. Futebol acontece de tudo. Mas eu acho quase que impossível. Apesar dos jogos do Vitória não serem fáceis, contra o Fortaleza, Flamengo, no último jogo, o Flamengo já está em ritmo de férias, cara. Cara, dia 8, o Flamengo já está em ritmo de férias. O Flamengo já fez o campeonato. O Flamengo já fez o ano. O Flamengo ganhou o Campeonato Carioca, ganhou a Copa do Brasil. Garotos da base
E a maioria já está de férias, alguns jogadores que tinham que fazer cirurgia já foram fazer cirurgia, alguns já vão ser encostados para ter um prazo de descanso, de recuperação melhor, porque 2025 vai ser o inferno no calendário brasileiro. Vai ser um dos piores anos, 2025 do futebol brasileiro em relação ao calendário. Vai ser uma zona. Já é normalmente com a CBF. Tendo Copa do Mundo de Clubes no meio, data FIFA, irmão, vai ser uma zona. Uma zona. Então o Flamengo deve ir para esse jogo em ritmo de férias. Não sei nem se vai botar todos os titulares. Talvez coloque os titulares para se despedir do ano, né? Mas eu vejo a probabilidade do Vitória de rebaixamento menos de 10%. Bem menos de 10%. Então eu já livrei Vasco. Não livro Vitória, porque futebol a gente já viu de tudo, mas eu acho muito pouco provável. Eu acredito que com mais um pontinho, matematicamente não, mas futebolisticamente o Vitória livre. Então já falei de Vasco e Vitória. Não acho que o Vasco caia pela incompetência dos outros. E talvez, vamos lá que o Vitória deu um escorregão. Perca os 3 jogos. Ainda acho, mesmo assim, que pela incompetência dos que estão embaixo, o Vitória não vai cair. Mas acho que o Vitória precisa fazer pelo menos mais um pontinho nesses últimos 3 jogos. Pelos meus cálculos. Aí você pega aqui o Vasco tem um saldo de menos 16. O Vitória tem um saldo de menos 9. O Vasco fez 37 gols, o Vitória fez 40. Você já vê aí que o jogo do Vitória está melhor. Aí vamos para o Juventude. O Juventude só falta 2 jogos. Está com 42 pontos. Bom, vamos lá. Se o Bragantino ganhar, chegar a 40. Se o Criciúma ganhar, chegar a 41. Se o Fluminense ganhar, chega a 42. O Juventude corre risco ainda. O Juventude nos últimos 5 jogos só perdeu 1. Então, pelo desempenho, você acaba também tirando o Juventude. Os últimos 2 jogos do Juventude são São Paulo fora e Cruzeiro em casa. Tá? São Paulo fora, Cruzeiro em casa. O São Paulo está brigando pela fase de grupos direto. Porém, se o Botafogo for campeão, o São Paulo já vai estar na fase de grupos. Botafogo campeão da Libertadores, São Paulo na fase de grupos. Porque vai virar G8. E aí o G7 hoje tem Cruzeiro. E o 8º, nesse momento, é o Bahia. E aí ele vai assumir uma vaga direta. Jogo difícil para Juventude. E depois já conta o Cruzeiro, que também está brigando por essa vaguinha na pré-Libertadores. Cara, pelo desempenho que o Juventude tem, eu acredito que o Juventude consiga ali, nesses 2 jogos, consiga 1 ponto. Mas se o Juventude, nesses 2 jogos, não conseguir ter 1 ponto, eu tenho certeza que o Juventude vai jogar fechadaço contra o São Paulo. Não vai dar um chute a gol. Se o Juventude conseguir 1 ponto, vai a 43. E aí, mesmo que na próxima rodada o Criciúma ganhe, vai a 41. Vai ficar 1 ponto do Juventude. O Bragantino vai a 40. Né? Vai continuar na briga. O problema todo é que eu não acredito que Fluminense, Bragantino e Criciúma consigam ganhar, minha opinião, consigam ganhar mais de um jogo, faltando desses 3. Então, na minha opinião, o Fluminense vai chegar a 42, Criciúma pode chegar, eu estou falando isso no máximo, a 41 e o Bragantino a 40. Na minha opinião.
Então, não pegaria o Juventude. Então, acho que o Juventude, com um empate, o Juventude também se livra por causa da incompetência dos outros e vai ficar faltando o restante do jogo. Lembrando que o Juventude só falta 2 jogos. Então, nos 2 jogos, para mim, se o Juventude empatar, o Juventude se livra. Aí vamos para o Grêmio. O Grêmio, nos últimos 5 jogos, só ganhou uma. Empatou 3 e perdeu 1. O Grêmio está com 41 pontos. Os últimos 3 jogos do Grêmio São Paulo em casa, Vitória fora, confronto direto, e o Corinthians em casa. Bom, cara, o futebol do Grêmio, eu não vejo o Grêmio ganhando 3 jogos. Eu não vejo o Grêmio ganhando 2 jogos, mas eu consigo enxergar, principalmente que tem 2 jogos em casa, com apoio da torcida. Eu acredito que o Grêmio possa fazer 4 pontos. 4 pontos. O Grêmio hoje tem 41 pontos. Está, nesse momento, a 3 pontos do Criciúma. 3 pontos do Criciúma. Cara, acredito que o Grêmio consiga se safar, mas na última rodada. Juventude e Vitória, eu acho que consegue se safar. O Juventude, só para lembrar, só falta 2 jogos. Mas eu acho que o Vitória consegue se safar antes da última rodada, e o Juventude eu acho que consegue se safar antes da última rodada. Né? Aí vai ficar faltando só 3 pontos. Mas o Grêmio não. O Grêmio, pelos jogos que tem, e pelo interesse que os outros clubes têm, São Paulo, Vitória e Corinthians, clubes que têm interesse ainda no campeonato, provavelmente até a última rodada, os jogos do Grêmio são bem mais difíceis. Mas eu acho que pelo fato de jogar em casa, eu acredito que o Grêmio consiga fazer pelo menos 3 pontos. E aí vai a 44 pontos. Com 44 pontos, para mim o Grêmio não cai. Pelo meu ponto de vista. Se 43 eu acho que o Vasco não cai, o Grêmio com 44 acho que não cai. Talvez se o Grêmio ganhar o próximo jogo, chegando a 44, ele já se livre. Você imagina que o Grêmio ganhe, próximo jogo vai a 44, Criciúma e Bragantino perca. Acabou. Mas eu acredito que o Grêmio vai conseguir se safar, talvez na última partida. Atlético Paranaense, também 41 pontos. O Atlético Paranaense nos últimos 5 jogos ganhou 2, perdeu 2, empatou 1. Nos últimos 3 não perdeu. O Atlético Paranaense tem os últimos 3 jogos, Fluminense em casa. Fluminense em casa, Bragantino em casa e Atlético Mineiro fora na última rodada. Bom, minha opinião, tá? Se o Atlético Paranaense ganhar o próximo jogo contra o Fluminense, o Atlético Paranaense está livre do rebaixamento. Então, o Furacão pega o Fluminense e o Bragantino em casa. Na minha opinião, se o Furacão ganhar o próximo jogo contra o Fluminense ou o próximo jogo contra o Bragantino, são adversários diretos, o Atlético Paranaense está livre com 44 pontos. Então, dos 3 jogos que faltam para o Atlético Paranaense, para mim, uma vitória salva o Atlético Paranaense. Uma vitória. E aí, vamos lá, os clubes que estão numa pior situação. E por que eu falei que talvez a incompetência de alguns, mesmo assim, não vai fazer cair, porque a incompetência de outros é maior. Fluminense, Criciúma e Bragantino nos últimos 5 jogos não ganharam de ninguém. O Fluminense nos últimos 5 jogos fez 3 pontos. O Criciúma, 2. E o Bragantino, 3. Não ganharam de ninguém nos últimos 5 jogos. Será que nos últimos 5 jogos, Fluminense, Criciúma e Bragantino vão ganhar 3 jogos? Não acredito.
Sendo que Fluminense, 16ª colocação. O Fluminense falta 3 jogos. Contra o Atlético Paranaense, fora de casa. Confronto direto. Se o Fluminense perder para o Atlético Paranaense, o Atlético Paranaense já está livre. Depois pega o Cuiabá, já rebaixado em casa. É o Cuiabá. Acredito numa vitória do Fluminense. Acredito numa vitória do Fluminense. E depois pega o Palmeiras fora de casa. O Palmeiras, acho que o jogo fundamental do Fluminense vai ser o último fora de casa contra o Palmeiras. Por quê? Porque esse jogo pode já ter determinado o campeão do Campeonato Brasileiro, que não seria o Palmeiras, seria o Botafogo. Porque para o Palmeiras ser campeão só na última rodada. Isso pode acontecer. Se o Botafogo perder para o Internacional e o Palmeiras ganhar o seu jogo, o Palmeiras vai ter chance de título para a última rodada. E aí vai ficar muito difícil para o Fluminense. Então o Fluminense tem que rezar para esse último jogo o Botafogo já ser campeão. Que aí vai pegar o Palmeiras desmotivado. Se for jogar no Allianz com o Palmeiras com chance de ser campeão, olha, acho pouco provável que o Fluminense não seja rebaixado. Então, na minha opinião, vai ser muito difícil o Fluminense ganhar o Atlético Paranaense lá, mas acho que o Fluminense tem que lutar por um empate, por um pontinho. Porque esse pontinho vai contribuir na vitória do Fluminense contra o Cuiabá, se acontecer. O Cuiabá já está rebaixado. Então, cara, eu acredito que o Fluminense consiga chegar ali a 42 pontos. Não vou nem contar os outros 2 jogos. 42 pontos com a vitória do Cuiabá. Na vitória em cima do Cuiabá. 42 pontos vai estar livre. Cara, complicado. Mas vamos lá para Criciúma e Bragantino. O Criciúma tem 38 pontos. Nos últimos 5 jogos não ganhou nenhum. Os 3 últimos jogos do Criciúma é contra Corinthians, Flamengo e Bragantino. Confronto direto. Então, amigo torcedor do Fluminense, se o Fluminense ganhar do Cuiabá, a possibilidade do Fluminense cair, para mim, vai ser muito pequena. Por quê? Porque tem um confronto direto entre Bragantino e Criciúma na última rodada. Alguém vai perder ponto. Não tem jeito. E quem perder ponto vai livrar o Fluminense. Então, cara, os jogos do Criciúma é complicado. Aqui no Rio, a torcida do Flamengo está fazendo uma campanha para o Flamengo entregar um jogo para o Criciúma para o Fluminense ser rebaixado. Não acredito muito que o Felipe Luiz vai cair nessa. Tá? O jogo do Flamengo é lá. Tá? Mas eu acredito que o Criciúma consiga, aí, não acontecendo nada anormal, pelo menos 2 empates. Com 2 empates, o Criciúma não se safa. O Criciúma vai chegar a 40 pontos. Aí vai ter que contar com a incompetência do Fluminense de não ganhar ponto nenhum. Eu não acredito que o Criciúma consiga ganhar mais de um jogo. Não acredito. Vai ter um jogo embate contra o Bragantino, depois tem um jogo contra o Flamengo de férias, e um jogo contra o Corinthians, que o Corinthians vai estar brigando pela pré-Libertadores. Confronto direto. Esse confronto direto que pode salvar o Fluminense. E o Bragantino está aqui com 37 pontos. Os últimos 3 jogos do Bragantino são Cruzeiro em casa,
Atlético Paranaense fora e o Criciúma. O Bragantino ganhando do Criciúma chega a 40 pontos. A princípio, nos meus cálculos, não passa o Fluminense ganhar do Cuiabá. Bragantino, para passar o Fluminense, tem que ganhar 2 de 3. Eu não acredito que o Bragantino ganhe 2 de 3. O Criciúma, para se livrar, teria que ganhar uma e empatar a outra, para chegar ali a 42 pontos. E aí empatar em números, né, com o Fluminense. Cara, o Criciúma, para ganhar uma e empatar a outra, vai ter que, na minha opinião, vai ter que contar realmente com a ajuda de alguém. Eu também não acredito. Então, amigo torcedor, para mim, os 2 rebaixados vão sair de Fluminense e Criciúma, Fluminense, Criciúma e Bragantino. Sendo que tem um confronto direto entre Bragantino e Criciúma, e os 2 podem se matar e salvar o Fluminense. O problema é a incompetência do Fluminense, que é a mesma da do Criciúma e a do Bragantino. A situação é que o Fluminense é um time maior, o peso é maior. Cara, qual a probabilidade de rebaixamento desses 3? Só vão 2. Na minha opinião, acho a probabilidade de rebaixamento do Criciúma 40%, do Bragantino 35% e do Fluminense 35%. Essa é minha previsão. Rebaixamento 40% do Criciúma, 35%, 30%, não, 40% do Criciúma, 30% do Bragantino e 30% do Fluminense. Agora, caso o Criciúma realmente pegue o Flamengo de férias, não querendo nada com nada, aí a possibilidade do rebaixamento do Fluminense vai aumentar bastante. Mas, hoje, na minha opinião, Vasco dificilmente cai, Vitória também não. Atlético Paranaense com mais uma vitória se livra. O Grêmio, acho que também com mais uma vitória se livra. Agora, o Fluminense, com mais uma vitória, pode se safar contando com a incompetência do Criciúma e Bragantino. E Criciúma e Bragantino pode se safar contando com a incompetência do Fluminense. Ou seja, Fluminense, Criciúma e Bragantino. Quem for menos incompetente vai se safar. Porque competente eles não são. Eles vão ter que ser menos incompetentes. Eu vou repetir. Um ponto, nesse momento, pode valer 3. Então tá aí a minha análise. Um grande abraço, até mais, valeu. Tamo junto, fui.